Bom dia, pessoal. Me chamo Ladion, eu sou o coordenador de atendimento aqui da Evolutize. Junto com o Luiz, a gente vai estar compartilhando hoje a movimentação sobre as alterações na movimentação da DIRF. Bom dia, pessoal. Me chamo Luiz, sou analista do módulo de RH. Então, vamos lá. Vamos começar compartilhando aqui a nossa movimentação. Como que vai funcionar o fluxo hoje da movimentação da DIRF dentro do sistema Evolutize, e o Luiz vai estar colocando como que faz o funcionamento hoje dentro da área do RH. Beleza. Então, o que a gente precisa conferir antes de emitir um informe de rendimentos mensal da DIRF, né? Como todos sabem, agora, 2025 veio com um diferencial que a nossa DIRF é toda transmitida pelo e-social e não mais pelo validador do PGD da Receita Federal. Então, o primeiro passo é a gente começar pelas nossas rúbricas, né? Então, dentro do cadastro do colaborador, a gente tem o campo DIRF. Todos os eventos que transitam na nossa folha de pagamento, a gente precisa identificar qual campo DIRF que ela vai ser alocado para a emissão do informe de rendimentos. O segundo passo é a gente garantir que os eventos no e-social eles estejam realmente adequados à sua rúbrica e suas incidências tributárias devidas. Feitas essas conferências de eventos, a gente pode partir lá para o nosso plano de saúde do colaborador. O plano de saúde, ele engloba junto a parte do plano odontológico, né? Então, isso fica dentro do cadastro do colaborador. O que isso significa? No cadastro do colaborador, na opção plano de saúde, a gente vai relacionar tudo que é plano de saúde odontológico pago pelo colaborador. Tudo que é pago pelo colaborador é transmitido pelo e-social no evento S1210, que é o que vai transmitir lá para a DIRF mensal, que vai ser totalizado o custo mensal do colaborador referente a esses valores para que ele possa fazer restituição depois. Já a parte da empresa, ela não é transmitida pelo 1210, somente ela transita no S1200. Por esse motivo, não pode ser lançado a parte que é parte de plano de saúde, plano odontológico que a empresa paga para o colaborador, não pode ser cadastrado dentro do cadastro de colaborador, porque senão vai ser transmitido para o e-social de forma errônea, como se o colaborador tivesse tendo esse custo. Então, esses valores transitam pela folha por os cadastros de lançamento fixo, benefícios coletivos, por exemplo. Agora, quando a gente iniciar as nossas conferências dos nossos planos de saúde, por exemplo, ou odontológico, a gente pode se deparar com essa situação. Um CPF de um dependente zerado. O e-social, ele não tem validação sobre CPF. Então, qualquer lançamento ele está recebendo. E ele recebe CPFs de dependentes sem informações. E o que acontece? Já a Receita Federal, quando ela identifica um CPF inválido ou um CPF vazio, ela não considera para o totalizador do consolidado. Essa informação a gente já criou validação dentro do Evolutize, porque a gente não tinha o conhecimento de que o e-social não validava e por isso aconteceu essas situações. O que a gente vai fazer agora caso a gente encontre algumas dessas irregularidades? A gente vai navegar dentro do cadastro de colaborador até a aba Dependentes e vai atualizar essa informação lá dentro. Com essa informação atualizada, a gente vai ter uma monitoração de alteração de contrato para o colaborador, para que a gente atualize dentro do e-social dele o CPF correto do dependente. Só que aí tem um detalhe. Quando a gente faz uma alteração contratual do colaborador, o sistema vai gerar com data atual, ou seja, estamos em janeiro. Fizemos essa alteração, o sistema vai gerar uma alteração contratual em janeiro de 2026. Porém, eu comecei a utilizar esse meu dependente, por exemplo, lá em agosto de 2025. Antes de transmitir esse XML, eu vou ter que alterar a data de início da validade lá para a data que eu preciso que ele tenha esse CPF ativo. Porque o e-social ele faz validade, isso é válido para todas as situações, naturezas de rúbricas,
cadastros do colaborador, com o início da validade de envio, né? Então, no portal a gente tem tanto data de envio quanto validade do envio. Então, essa data tem que ser retroagida desde a data que a gente iniciou a utilização desse dependente. Para a gente fazer uma conferência individual no portal, dentro do E-Social a gente navega lá pelo menu da folha de pagamento, totalizadores, trabalhador e IR por trabalhador. Dentro dessa opção, a gente vai conseguir visualizar toda a DIRF mensal do colaborador. Então, a gente vai conseguir saber os dependentes de IR do plano de saúde, a gente vai conseguir saber lá o valor do imposto, a gente vai conseguir visualizar plano de saúde do colaborador e os valores tributados e pensão alimentícia. Então, vai estar tudo nessa parte. Como que a gente visualiza, né, a DIRF mensal? A DIRF mensal, ela vai ter a mesma cara da DIRF do PGP. Então, se a gente expandir ali no individual, a gente tem a mesma visão. O diferencial é que, como ela é de forma mensal, ela vai aparecer ali somente separados por mês, tipo de folha e código de receita. Mas a estrutura dela é bem concentrada e bem igual à que a gente já vinha utilizando, certo? Para conferir um totalizador. Recentemente, foi mais ou menos ali final de outubro, a Receita Federal disponibilizou o tão esperado consolidado, porque até então a gente não tinha como saber um totalizador do imposto de renda, da pensão alimentícia, do plano de saúde. E ao contrário do INSS e FGTS, que o E-Social faz uma crítica informando de que se os nossos valores transmitidos pelos sistemas, transmitidos e calculados pelos sistemas estão corretos ou não, o IR, plano de saúde, pensão alimentícia, ele não faz validação nenhuma. Ele simplesmente acata o que a gente enviou e agora no totalizador que a gente vai conseguir visualizar e identificar se existe alguma falha, certo? Então, o que a gente fez? Com essa informação, a gente conseguiu criar uma importação do S5002, o nosso relatório de retorno, que a gente já existia, porém a gente não tinha todos os detalhes necessários para fazer essa conferência com o consolidado. Então, a gente desenvolveu a importação do S5002, que ele traz todas as importações de plano de saúde, pensão alimentícia, dependência de imposto de renda e valor DIR. E a gente concentrou ele nesse relatório. Precisa obrigatoriamente conferir pelo relatório de retorno? Não. Se preferir, se sentir mais confiante, pode conferir o totalizador do consolidado pelos relatórios de praxe que já utiliza no fechamento mensal. Mas é uma opção a mais que a gente tem no sistema. Como que funciona o relatório de retorno? Ele fica lá no menu do E-Social, na opção Relatórios, a gente tem ele lá. O tipo do relatório, vocês vão selecionar para imprimir a opção de RRF. Vocês vão notar que a penúltima opção ele vai se chamar Reprocessar Lotes. Por que tem essa opção ali? Por padrão, ela vem desmarcada. Como a gente vem recebendo XML para as empresas que pagam no 5º dia útil, por exemplo, a gente vai ter informações para essa DIRF desde a folha de dezembro de 2024. Nem todos os relatórios de retorno estão alimentados no Evolutize para que o 5002 tenham as informações corretas para parâmetro de comparação. Por esse motivo, vai ter que reprocessar o lote. Então, vocês vão fazer a impressão do relatório e vão identificar, por exemplo, que as informações obtidas no relatório não condizem com o que está no consolidado. Caso isso aconteça, precisa clicar nesse reprocessar lotes que o sistema faz uma integração com o 5002 do E-Social e atualiza essas informações. Lembrando que até tem um aviso do lado do campo, quando utilizar essa opção, a emissão do relatório vai se tornar mais lenta, tá? E vai gerar um tempo considerável a mais, porque além da impressão de todas as validações, o sistema vai ter que buscar todas essas informações do 5002, atualizar dentro do Evolutize para ir fazer as comparações e imprimir. Porque o que ele faz? Esse relatório ele vai ser separado em 3 colunas. O valor base em folha,
o valor do E-Social e uma coluna ali para saber a diferença, né? Caso tenha diferença entre um sistema e outro. Encontrei diferenças. E agora? Então, vamos pensar lá naquele CPF que a gente viu lá atrás, né? Do CPF do dependente que estava zerado. Detectei que tinha um dependente com CPF zerado, fiz a alteração do contrato do colaborador, atualizando o CPF dele desde a data de início da utilização daquele dependente, e agora? Não basta simplesmente isso, tá? Então, o CPF subiu zerado lá no nosso XML S1210. E o que que acontece? Se as nossas diferenças são em plano de saúde, plano odontológico ou pensão alimentícia, os passos são: vamos ter que reabrir a folha de pagamento, mandar o 1298 de reabertura, retificar os 1210 com todos os ajustes necessários e aí fazer o fechamento da competência novamente. Caso a gente detecta uma diferença em verba, né? Então, eu detectei que, sei lá, a minha hora extra não estava configurado para tributar imposto de renda. Mas por que eu fiz só isso agora? Porque o valor do colaborador do E-Social, o E-Social não fez crítica nenhuma durante o ano. Se a minha hora extra eu configurei errado e deixei para que ela fosse isenta de imposto de renda, o valor do E-Social quanto ao IRRF vai bater todos os meses, porque o E-Social só apresenta o valor que eu informei pelo sistema. Mas agora, com o consolidado, vai ter essa comparação, esse parâmetro de comparação, e ele vai acusar que vai ter uma diferença. Para a gente achar aí qual que é essa rúbrica, a gente navega tira um relatório da folha, vai ter que conferir rúbrica a rúbrica até a gente identificar qual que está com a natureza de tributação errada. Achei qual que é a minha rúbrica, né? Então, primeiro eu vou ter que retificar o S1010 com a data retroagida também, porque se eu fizer uma retificação do S1010, o sistema vai gerar com data de hoje, porém eu preciso que esse 1010 seja retroagido desde a data que eu preciso fazer as retificações. Aí eu faço a reabertura da minha competência, faço a exclusão do 1210, retifico o 1200 e envio o 1210 novamente para depois fazer o fechamento da competência, né? Por que eu excluí o 1210 para retificar o 1200? O 1210 ele é pré-requisito do 1200. Então, vocês nunca irão conseguir, o E-Social nunca vai recepcionar um S1210 sem antes ter um 1200, porque o 1210 ele é basicamente como se fosse um fechamento do 1200. Então, para poder mexer no S1200, o 1210 referente a ele não pode existir. Por isso que tem que fazer a exclusão dele antes da retificação. Após a retificação, tem que fazer o envio novamente. E se eu esquecer o envio? Se você esquecer o envio, aquele colaborador não tem DIRF mensal daquela competência. Esse é o que vai acontecer. E aí sim, faz o fechamento mensal. Essas alterações elas não vão impactar nenhum valor na sua DCTF Web, porque vocês só estão alterando plano de saúde, pensão, estão atualizando retificações de base de natureza de evento, e não valores da DCTF. Mas certifiquem de que essa reabertura e retificação não vão alterar os valores da DCTF, porque se alterarem, com data retroativa, vocês terão multas e juros. Como que vão conferir, né, depois? O nosso consolidado, como consolidado da Receita Federal, ele é muito novo ainda e vem passando por melhorias e correções constantes, ele não é atualizado de forma online como é feito o E-Social. Então, se você fizer uma retificação do E-Social, a partir do momento que essa retificação ficar concluída no portal, vocês já vão conseguir acessar com o CPF do colaborador lá e conferir se aquela retificação deu certo ou não. Porém, o consolidado, ele leva alguns dias para se atualizar. Então, quando vocês fizerem uma retificação ali para ajustar um plano de saúde, por exemplo, uma pensão alimentícia, sugiro que vocês inicialmente confiram algumas pessoas ali dentro do portal do E-Social, porque
já peguei casos do consolidado da DIRF levar até 10 dias para fazer o totalizador. Quando vocês abrirem o consolidado da DIRF, vai ter uma data, né? Última atualização, para que vocês saibam quando que o consolidado da DIRF passou por atualização, para vocês saberem que a partir daquela data teve a atualização dos valores, né? O que que isso significa? Mandei o meu fechamento da folha hoje, né? Então, hoje é dia 22, né? 22 de janeiro. Consolidado da DIRF atualizou a última vez no dia 21 de janeiro. Isso significa que os dados que eu mandei hoje não estão no consolidado, porque a última atualização dele foi antes do meu fechamento. Então, essas informações não vão estar lá. Então, tem que se atentar muito a esses pequenos detalhes, porque senão, às vezes, a gente vai fazer uma retificação, vai voltar a conferir no consolidado, não vai ter a informação correta lá, mas é porque o consolidado não alterou a validade lá, os dados ainda. Então, nessas retificações, para aparecer online, diretamente no e-social, vocês vão conseguir visualizar. Beleza, pessoal? Na referente a DIRF mensal, era um pouquinho do que eu queria passar para vocês. Agora, eu vou deixar aqui com a Ladion para ele passar a parte do fiscal para vocês. Beleza, pessoal. Então, como que funciona a parte da movimentação da escrituração fiscal hoje, junto na DIRF? Porque a DIRF não é composta somente pela movimentação, justamente da questão trabalhista que a gente trata, né? Então, ela tem a composição que é encaminhada junto pela EFD-REINF dentro da nossa movimentação. Antes da gente entrar no mérito no sistema, para vocês entenderem como é que funciona esse fluxo, eu só gostaria de dizer que a gente vai ter um tempo, né, no final do nosso webinar, voltado à questão das perguntas, onde o pessoal pode estar questionando o que a gente está tratando aqui. Inicialmente, a gente vai estar passando toda a movimentação do fluxo do que a gente tem hoje para estar tratando junto da DIRF. Depois, abrimos para as perguntas. E no final, quem tiver ativo, após a finalização do nosso webinar, vai ter um sorteio de 1 hora de consultoria, né? Junto com o nosso CS ali. Então, a pessoa sorteada, ela vai ganhar 1 hora de consultoria gratuita, onde a empresa poderá estar escolhendo qual a área que ela deseja. Pode ser junto com o Luiz, junto na movimentação da DIRF, pode ser uma movimentação contábil fiscal, ou até mesmo do estoque, né? Então, vai estar podendo participar do sorteio. Mas lembrando que quando a gente finalizar o webinar, vai ser avaliado quem está online, e em cima disso a gente vai realizar o sorteio para poder estar presenteando com 1 hora de consultoria gratuita aqui junto com o pessoal da Evolutize, tá? Bem, como o Luiz colocou ali a movimentação trabalhista, a DIRF também é composta com a movimentação de escrituração fiscal. E como que o sistema da Evolutize pode carregar essa movimentação de escrituração fiscal que a gente fala? Ela é dinamizada por meio da rotina da EFD-REINF. Hoje, pensando na parte prática do sistema, ela vai estar disponibilizada dentro da gestão administrativa, fiscal, geração de arquivos, EFD-REINF. Quem é da área já está familiarizada, né, a questão da geração dessa movimentação, que são os lotes, tanto de abertura com fechamento, semelhante à rotina que a gente tem hoje dos eventos do e-social, mas voltado aos impostos escriturados em nota fiscal e também na movimentação financeira. Tá? Então, os principais hoje ali da movimentação que o pessoal pega junto com a FDRENF para o caso da DIRF, seria justamente os eventos do R4020, voltado à movimentação ali da CCRF, do IR, né? Lembrando que pessoal que não faz hoje pelo sistema, ele é entregue, então, ali pela contabilidade externa, tá? Mas tem o interesse em estar fazendo a FD-REINF pelo sistema, para poder estar batendo mensalmente a movimentação que é entregue dos retidos, junto com a movimentação do RH, pode estar entrando em contato com o nosso time de CS, ali a Viviane e o Luiz, e a gente consegue estar apoiando na questão da parametrização, conferência e geração da movimentação também da FD-REINF.
O fluxo normal da EFD, ela vai ter o quê? Os impostos escriturados diretamente na movimentação, seja lá do comercial no faturamento com a retenção sobre a saída, ou ainda com a retenção direto na nossa movimentação de nota fiscal de entrada. Então, esses impostos vão ter que estar destacados nos documentos, certo? Para poder fazer o fluxo de geração de XML dentro da nossa movimentação da FD e, consequentemente, a geração do lote e o envio dentro da movimentação, tá? Os impostos hoje dentro do sistema, eles não circulam somente em notas. Nós temos as questões que são encaminhadas diretamente via movimentação financeira, que vai acontecer por onde? Por meio do nosso tipo de documento. Quais são os casos que pode acontecer ali? Distribuição de lucro, né? Pagamento de aluguel ali, movimentação diretamente de pessoa física, que tem retenção de IR, né? Então já vai ter a parametrização justamente também para estar fazendo o envio dessa movimentação financeira. Então, hoje, se você tem problema que evento movimentação financeira não está sendo carregado junto no fechamento ali, seja na parte da DCTF, que é o reflexo justamente da FD, né? Ou que está com alguma defasagem também na transmissão. Porque toda vez que eu lanço um título financeiro que tem movimentação e incidência de imposto, eu preciso lá manualmente no ECAC informar, né? Então, avalie essa parametrização. Não estou conseguindo fazer, entre em contato com a gente nesse fluxo operacional. Mas para quem já faz, já está familiarizado, consequentemente eu consigo fazer o envio dessa movimentação, desde que esteja parametrizado para isso, e consequentemente também consigo fazer a questão da geração de relatório de consulta dessa movimentação do fechamento da FD, que eu consigo fazer tanto por evento, certo? Dentro da minha movimentação e conferir, consequentemente, com o que foi transmitido lá. Ela, John, ali quem faz o fechamento hoje é a contabilidade externa, a gente não faz o envio da FD-REINF pelo sistema e a gente gostaria de estar avaliando isso também junto. Como que a gente pode estar fazendo? Aí vocês teriam que estar baixando o certificado digital da empresa, certo? Dentro da movimentação. E aí, a gente teria que estar pegando, junto nesse fluxo, justamente a questão de como está conferindo dentro do ECAC, né? Que eu vou estar compartilhando aqui com vocês também. Deixa eu só buscar aqui a movimentação do meu documento que eu tive que formalizar justamente por conta da LGPD, né? Para não ter questão de dados sensíveis também, para a gente poder estar fazendo essa conferência correta dessa movimentação junto do ECAC. Então, vai ter o documento aqui, já formalizamos aqui em forma de manual para o pessoal que não conhece, quer entender um pouco mais como que funciona esse fluxo hoje operacional dentro do ECAC para fazer essa conferência, assim como tem a questão do e-social, evento de abertura e evento fechamento, junto com os periódicos dentro da movimentação, que justamente vai estar comportando essas movimentações das notas, mas para você que quer confrontar juntamente no ECAC, pode estar buscando lá dentro, no menu, declarações demonstrativas, depois acessar a aba correspondente logo abaixo lá de SPED em movimentações de declaração, a FD-REINF, né? E dentro desse menu você vai avaliar justamente onde que vai ter a parte retenção previdenciária e cada evento que tiver e que foi entregue junto com a movimentação da FD. E ali você consegue estar avaliando os totalizadores por fechamento, certo? Para também poder estar conferindo isso mensalmente com o que foi computado, né? Junto com o que já foi encaminhado na nossa movimentação do e-social. Lembrando que escrituração que não é voltado à movimentação trabalhista, que não é encaminhada junto com o e-social, ela é direcionada com a FD-REINF. Retenção dos impostos, seja diretamente pelas notas ou a movimentação financeira. Então, tudo que tiver incidência ali, a CSRF 5952, o IR retido sobre a movimentação, então ele também vai ser direcionado em cima desse fluxo pela FD,
onde eu consigo conferir dentro da Evolutize ou ainda conferindo diretamente no ECAC, ou fazendo preenchimento direto no ECAC, dependendo do fluxo operacional, tem o pessoal que prefere já preencher direto lá, mas o sistema também é apto, né, para todos os eventos dentro da AFD, independente se é lançado via nota ou lançado via rotina financeira, desde que esteja o quê? Destacado o imposto no documento fiscal e, consequentemente, também destacado na nossa movimentação financeira. Dentro do que tange a movimentação da AFD Reinf e também do E-Social, acredito que a gente tenha compartilhado aqui o que a gente consiga estar trabalhando. E o Luiz ainda tem mais um adendo para estar colocando, junto com a emissão também desses informes dentro do sistema. Como que funciona para estar gerando essa informação hoje também? Vou passar a palavra para ele. Beleza, então, pessoal. Baseado em tudo que a gente viu até agora, para a gente emitir um informe de rendimentos, né? Então, temos uma tela específica para isso. E observe que a última opção dessa tela é imprime informações complementares do S5002. O que isso significa? Com essa opção desmarcada, vocês terão a impressão de um informe de rendimentos para entregar para os colaboradores com todas as informações administradas pelo Evolutize. Caso vocês marquem essa opção, valores de pensão alimentícia, valores de imposto de renda e plano de saúde odontológico vão ser demonstradas de acordo com o retorno dos 5.002 que o E-Social trouxe para a gente. Demais valores vêm da folha de pagamento. E agora? O que mudou, né? O que mudou na nova entrega? Ela passou de ser do gerador de declaração da PGD anual para uma entrega mensal digital via E-Social. Somente essa mudança que teve. Ao invés de a gente chegar agora em fevereiro, gerar dentro do Evolutize o cálculo da DIRF, exportar um TXT, acessar o site da Receita, fazer download de um validador, importar aquele TXT e conferir o ano todo de forma manual, para aí sim transmitir isso para a Receita, a gente vem fazendo isso de forma automática todos os meses e agora a gente só precisa fazer a conferência e impressão dos informes para os colaboradores. E como que funcionam as conferências, né? Então, vamos conferir um informe. Por onde eu começo? Os informes, a conferência dos nossos informes, para quem já entregou DIRF pelo Evolutize nos anos anteriores, ela não sofreu alteração nenhuma. Então, a gente segue conferindo da mesma forma. Então, a gente pode estar usando o relatório da Folha, o relatório de INSS, o relatório de IR, né? Porque, apesar de ser uma entrega DIRF de imposto de renda, constam as informações de INSS, porque eles vão abater da nossa base total, né? E o principal de todos os relatórios para conferências, que é o carro-chefe, é o relatório da ficha financeira. Por que eu digo que ele é o carro-chefe? Porque nele vai ter detalhado separadamente pelas incidências da DIRF. Então, aquele primeira fala que eu fiz lá, que vocês vão no cadastro do evento e colocar que o evento ele é um rendimento do mês exceto férias, ele é um rendimento de férias, ele é um IR, ele é um INSS. Nesse relatório vai trazer mensal com totalizador anual, separado cada evento, vai estar discriminado cada evento como vocês configuraram e um totalizador do ano referente a cada incidência dessa para vocês poderem bater os informes de vocês. Fechou então, pessoal? Então vamos lá para as dúvidas, né? Vamos acompanhar aqui no chat ali para ver se o pessoal teve alguma dúvida. Agora é o momento, né, das perguntas de milhões. Vamos dar uma olhada aqui. A princípio, tá tudo claro, né? Não temos nenhuma perguntinha, pessoal. A gente vai aguardar um momento ali justamente para ter abertura de perguntas, né? Seja na movimentação da FD ou também no E-Social, né? Então, podem estar sendo direcionadas aqui para a gente poder estar esclarecendo. O Iago já está fazendo um levantamento de quem está online para o nosso sorteio, tá? Então, permaneça aí até o final. A gente vai deixar a abertura aqui de 5 a 10 minutos para o pessoal poder estar alocando as movimentações de perguntas. E, novamente, né? Tô com dúvida no meu processo? Entre em contato com o nosso time.
seja da área de atendimento ou também na consultoria, se tiver interesse de estar fazendo essa parametrização, seja a implantação da movimentação do RH ou ainda o envio da FD Reinf pelo sistema, Viviane e Luiz, né, também estão à disposição para estar apoiando nisso e alocar o consultor para fazer em conjunto com vocês, tá? Caroline Borges, o informe de rendimento deve ser entregue para o colaborador que emite no sistema Evolutize? Sim, a Receita Federal ainda não está muito clara essas informações dos anos seguintes, tá, Carol? Mas o que acontece? Para esse ano, para o calendário 2025, os informes de rendimentos são de responsabilidades de impressão pela empresa de software, tá? Então, a Receita Federal ainda não publicou como vai ficar para os próximos anos. Mas nesse ano, a Receita não vai disponibilizar informes impressos por ela. Então, vai ter que ser impresso por essa tela do Evolutize. Beleza? Então, como o Luiz colocou, inicialmente faz a movimentação dos informes direto pelo sistema. A Receita Federal não disponibilizou um layout, tá? É isso aí. Aí, assim, tem rumores que para 2027, 2028, tem a possibilidade de a própria Receita Federal emitir esses informes. Mas ainda é um tabu. Ainda a gente tem que aguardar os próximos capítulos. Vamos ver ali, Sueli. No caso de eu incluir o CPF de um dependente que usei na folha desde janeiro de 2025, a retificação é dos S1210 desde fevereiro? Tenho que fazer a reabertura de todos os meses e a retificação de todos os S12 posteriores à inclusão do dependente? Sim, se você mandou um CPF, plano de saúde de um CPF, com CPF, perdão, se você mandou para o E-Social um dependente de plano de saúde com CPF zerado, todos os meses que esse CPF está zerado no E-Social, você vai ter que fazer a retificação. Então, você vai ter que fazer um levantamento, né? Às vezes pode ter acontecido de, no meio do processo ali, você ter ajustado o CPF desse colaborador e, a partir de uma determinada data, já ter ido com o CPF válido. Então, essas competências não precisam mais ser retificadas. Mas aí, quando detalharam um caso desse, chegaram um caso desse na empresa, tem que avaliar quais as competências ficaram com o CPF zerado e retificar essas. Então, por exemplo, a gente vai visualizar que dentro do E-Social, se eu filtrar pela competência 5/2025, o CPF está zerado. Vou ter que fazer essa retificação. Na competência 6, eu faço a mesma análise. Se tiver, gera a retificação da competência 6. E assim sucessivamente. Fernanda Lima, lá do nosso cliente Atman, né? Os últimos relatórios mostrados para a conferência são do módulo de RH. Quem não usa o módulo de RH, esses relatórios estão na aba da FDREINF, não vão estar, tá, Fernanda? O que a gente pode pegar e alocar justamente é a dinâmica que o sistema permite. Então a gente pode pegar e colocar o quê? Alocar diretamente pelo menu, então pode ser conversado com o teu TI ou até formalizado um chamado aqui e direcionar, ó, a usuária Fernanda Lima precisa ter acesso a tais relatórios do módulo de RH e a gente aloca eles dentro do módulo fiscal que a usuária tem a limitação de acesso, né, para ela poder também fazer essa conferência. Hoje, a distribuição do menu ela justamente é separada para evitar que usuários que não devam ter acesso a determinadas movimentações não acabam acessando tudo. Mas é possível, e isso não serve só para esse caso do RH, tá? Alocar determinados relatórios para outros módulos, porque isso é organizado dentro do menu. Hoje o menu permite fazer isso. A única coisa que, até por conta da proteção de dados, LGPD, né? Nesse sentido, formaliza o atendimento, destaca qual é o usuário e quais são os relatórios pertinentes que aquele usuário pode acessar, que não são parte do módulo de origem da pessoa. Por exemplo, hoje a FDREINF está dentro da gestão administrativa, que compete o quê? Contabilidade fiscal, patrimônio, PO e o custo contábil, que é a sintetização para fechamento de estoque. O módulo de RH, ele é a parte, ele não está complementado
dentro da gestão administrativa. Mas daí a gente busca os relatórios pertinentes do RH e consegue estar alocando dentro da movimentação ali, né? Ou ainda teria que ter a comunicação entre os departamentos, né, para geração dessas informações e direcionamento interno dentro do fluxo da movimentação, tá? Pessoal ali que questionou a questão da entrada, né, e tal, o nosso webinar está sendo gravado, então ele vai ser disponibilizado lá no nosso canal do YouTube. Então, não precisa se preocupar, cheguei atrasado, não consegui entrar diretamente, perdi explicação. Vai conseguir estar avaliando dentro da movimentação gravada no YouTube. Finestra Móveis, quantos informes de rendimento a serem enviados aos nossos fornecedores com retenção? Já possui algum informe disponível no sistema? Mantenha a mesma sistemática da movimentação anterior, assim como a gente tem ali a questão do RH, tá? Anderson Renato, existe algum material disponível para podermos acessar os relatórios até a geração da DIRF? Sim, Anderson, pode estar entrando em contato com a gente que a gente vai estar direcionando, tá? Então, outro ponto também é importante, quem está assistindo aos nossos webinários aqui, muito importante estar direcionando com a empresa, com o TI, para a gente estar cadastrando o e-mail do pessoal para estar recebendo os nossos informes periódicos dentro da movimentação. Hoje a gente tem a questão de novidades semanais, desenvolvimento, legislação, e a gente vai direcionando semanalmente aos clientes via e-mail. Se você não está recebendo os nossos informes das alterações que a gente tem e os nossos materiais, entre em contato, seja com suporte técnico, direciona com o Luiz, com a Viviane lá, né? Que a gente pode estar cadastrando o seu e-mail para você estar sendo atualizado em tempo real sobre as movimentações que a gente faz aqui na Evolutize. Vamos lá para mais uma pergunta da Sueli. Uma pergunta para complementar a pergunta da Fernanda sobre não utilizar o módulo de RH. As informações do informe são geradas através da movimentação da folha, correto? Neste caso, se eu não gero a folha no Evolutize, o informe irá trazer os dados devido a não ter as informações do colaborador, folha e social? Não. Aí o informe não vai trazer, tá? Porque o que acontece? Informe de rendimentos para o colaborador vindo do S5002 só emite informações de pensão alimentícia, imposto de renda e plano de saúde. Porém, para a gente obter essas informações, os lotes precisam ser enviados pelo Evolutize, porque o E-Social hoje ele não tem um canal web service para que a gente possa ir lá comunicar com ele e buscar essas informações. É tudo por arquivo XML. Então, o lote que a gente faz no envio do S1210, por exemplo, ele vai devolver para a gente, quando der sucesso, ele vai nos devolver um XML S5002 e vai devolver e vai gravar dentro da pasta do servidor de vocês. Por isso que é bem importante, quando fazer uma migração de servidor, levar toda aquela pasta do E-Social junto, para que a gente tenha como fazer a leitura nesses casos, nesses exemplos de agora. Então, empresas que não fazem a folha pelo Evolutize, que não transmitem ou que não transmitam o E-Social pelo Evolutize, não vão conseguir gerar o informe para o colaborador pelo Evolutize. E a mesma situação, né, Luiz, se aplica à movimentação de retenção da FD, né? Então, quaisquer informação que não é computada no sistema, não temos como controlar e gerir essas informações também para poder tirar e extrair esses informativos, tá? Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Vamos dar uma olhada aqui para ver se eu não pulei ninguém. A princípio, não. Já estamos aqui no esquenta para fazer o nosso sorteio, né, Iago? Ah, mandou a listinha para mim. Vamos ver, então, né? Deixa eu ver aqui para ver se realmente também está condizente com o pessoal que está aí, né? Vamos ver aqui. Ah, beleza. Uhum. E nós vamos usar o sorteador mesmo, Iago? Sim, Show. Deixa eu ver aqui. Tu tens o link do sorteador que a gente usou da última vez ali?
Vamos só ver aqui para a gente manter. Deixa eu dar uma conferida aqui, né? O Iago já montou a listagem aqui da movimentação. Deixa eu bater o olho aqui para ver se esse pessoal também está online, né? Vamos ver aqui se entrou mais alguém. O pessoal também está acompanhando, né? Fizemos uma listinha. Vamos ver se não vai ser o pessoal de sempre, né? Porque essa Ana aqui lá da genética é pé quente. A Fernanda da Atma também anda muito pé quente. Eu acho que essa nós temos que tirar fora, né, Iago? O que que tu acha? É, vamos ver aqui. Vamos ver se o Iago conseguiu me passar aqui a questão só do sorteador, para a gente colocar aqui. Opa! Caroline Borges fez uma perguntinha, enquanto que a gente fala aqui a questão do sorteador. Existe algum tipo de arquivo que precisa ser enviado para a DCTF após a conferência dos informes? Não, não precisa, tá, Carol? O que que acontece? A tua DIRF está totalmente, digamos assim, hoje a tua DIRF está pronta, tá? Como tu já fez o fechamento da folha de dezembro, tua DIRF está totalmente pronta. Isso significa que agora tu vai fazer a conferência para certificar de que os dados que estão lá estão corretos. Se os teus dados lá estiverem corretos e os teus eventos estiverem com a opção da DIRF configuradas, é só tu imprimir o informe e entregar, tá? Então agora um processo de conferência, se detectar algum erro, retificação e entrega de informe, tá? A DIRF mensal já foi toda entregue para o E-Social. Basta a gente certificar de que as nossas entregas foram corretas. Show. Deixa eu ver se mais alguém faz mais alguma perguntinha. A princípio, não, hein? Vocês leram a pergunta da Rosana Faria? Deixa eu ver Porque aqui. ela não está no chat, ela está em outra área aqui de perguntas e respostas, mas eu posso ler para vocês. Pode ser, por favor, porque ela não está aqui no nosso geral. As informações fiscais que foram pela EFD-RENF serão conferidas diretamente no ECAC? Segue o mesmo fluxo que a gente tem junto com a movimentação do nosso RH, tá? Você tem os relatórios competentes no Evolutize, dentro dos eventos lá na parte da AFD, e sempre de maneira conservadora, eu sugiro que avalie o ECAC em paralelo também, né? Porque qualquer fluxo de obrigação acessória, né? Independente por onde ela é entregue, você confere, gera o evento, traz o recibo, avalia dentro do ECAC também, para ver se também foi, né? Porque pode ter situações ali de questão cadastral ou até sistêmica, dependendo do fluxo operacional que foi seguido, né? Gera o evento lá, ele não vai validar a quantidade para ver se de fato não. Fornecedor tal tinha 5, 6 notas e foi uma só. Porque daí pode ter um erro operacional que não foi marcado debita acredita na nota, não foi destacado imposto e deveria. Então é sempre importante confrontar, não somente diretamente na FD, lá no relatório do demonstrativo, mas também avaliar lá na parte de escrituração fiscal, nos relatórios do fiscal, demonstrativo fiscal, gerando pela CSRF e IR, do que normalmente a empresa tem no seu fluxo operacional e avaliar, não foi destacado aqui, IR precisava ter destacado, na FD não puxou, porque se não carregar diretamente na FD, nós temos algum erro de escrituração. Ou não foi escriturado, ou ele não está devidamente sinalizado para gerar essa informação. Então, de maneira conservadora, assim como o Luiz também colocou, entrega, dá uma conferida, avalia a questão do XML, avalia no fiscal também se o que está lançado está destacado, né? Muitas vezes o pessoal tem a questão do fluxo operacional ali, alguma coisa passa batida, porque depois vai exigir uma retificação, né? É retrabalho, então é melhor já dar uma conferida geral para pegar esse fluxo de movimentação também. E quanto aos dividendos distribuídos que são informados na FD, como ele leva a informação da folha a movimentação? Peraí. Como ele leva para o informe da folha a movimentação? Isso já está integrado?
A parte dos dividendos, eu não sei se ela já é lançada diretamente no RH também, porque a gente tem a questão da distribuição de lucro, que é lançada diretamente no financeiro, e essa a gente consegue parametrizar para dentro da movimentação da FDRENF. Agora, dentro da folha é calculada a parte, sabe? Essa parte dos dividendos, essa aí a gente vai ter que eu vou ter que entender contigo, provavelmente, Finestra? Finestra, deve ser a Cleonice, a Lenice, né? Lenice, depois eu preciso conversar contigo para entender o que seriam esses dividendos aí que vão passar pelo informe da Folha, tá? Porque se for um PLR, por exemplo, talvez, daí sim. Mas aí eu tenho que entender contigo como que está estruturado aí dentro para poder te dizer se vai ou não, tá? Então agora sim eu não sei te responder de cabeça, tá? Vou ter que entender como que está estruturado dentro do sistema para poder te dar essa resposta. Provavelmente ela deve estar se referindo à questão da distribuição de lucro, né? A distribuição de lucro, se ela passou pela folha, por dentro da folha, sim, tá? Aí vai estar provavelmente lançado como um PLR lá, aí vai levar, ok. Mas a gente precisa certificar se é isso mesmo, né? Não, tranquilo. Conversando ali, avaliar, porque daí vai ter que ser lançado também junto com a movimentação do RH, porque só lançar o título financeiro já não vai ter essa comunicação direta. Talvez nós vamos ter que pensar em reestruturar essa escrituração. Como a gente tinha caso de movimentação já é clientes, pega e lança as notas de serviço tomado direto pelo financeiro e não estava entendendo por que não estava carregando determinados eventos na FDRENF, por quê? Não estava destacado os tipos de documento e também não lançava o serviço tomado direto pelo suprimento, seguindo o fluxo de escrituração fiscal. Né? Se vocês estão tendo dificuldade no registro, a gente tem que avaliar muitas vezes o fluxo operacional dessa informação no sistema, tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que está o nosso sorteador aqui. O Iago já passou o link para mim também. Eu já separei aqui as pessoinhas. Vamos dar uma olhada aqui. Então, eu vou copiar essa movimentação. Deixa eu só dar mais uma conferida, porque eu vi que entrou gente depois aqui. Ana Paula Pilar, lá do pessoal da CEMIL, né? Deixa eu dar uma conferida aqui para ver se a quantidade está batendo, né? Porque senão as nossas pé quentes aí vão ser privilegiadas. A Fernanda da Atma e a Ana da Genética aí já estão na expectativa, né? Vamos ver aqui. Beleza, fechou. Deixa eu pegar aqui o pessoalzinho aqui para copiar. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para ter emoção, né? Senão não tem graça, né? Separei a movimentação e vamos participar aqui para fazer o sorteio. RH da Antares ganhou 1 hora de treinamento junto com o pessoal aqui da Evolutize, tá? Então, pode estar pedindo ali para o Ednei, né? Entrando junto em contato com a Viviane para estar avaliando ali qual área que a empresa tem interesse, né? E aí a gente avalia o consultor técnico para estar apoiando nessa questão da movimentação do treinamento. Então, vai ser 1 hora gratuita, né? Justamente com a nossa equipe técnica para poder fazer um treinamento da área que a empresa gostaria. Vamos dar uma olhada se tem mais alguma perguntinha. Não foi dessa vez, né, Fernanda e Ana da Genética, tá? Vai ter que participar dos outros aí para ver se vão ganhar também, tá? Mas, pessoal, o que a gente tinha para estar compartilhando, então, junto com vocês hoje, em relação à movimentação da DIRF, tanto na movimentação do RH quanto na movimentação da escrituração fiscal, seriam esses pontos, tá? Então, novamente, frisando, pessoal que não está recebendo os informativos e comunicados aqui por parte da Evolutize, entre em contato com o nosso corpo técnico, seja via suporte, via CS, direciona, nós precisamos incluir tais e-mails ali na movimentação
para estar recebendo esses informes e essas movimentações. A principal ferramenta hoje de comunicação com a divulgação, seja de melhoria de sistema, legislação, né, situações com movimentação operacional, que o pessoal vai fomentando também rotinas, que muitas vezes a gente não conhece, né? Na época que foi implantado o sistema, a gente não usava, agora a gente tem interesse de estar utilizando, então pede para estar alocando essa movimentação junto no nosso fluxo operacional, tá? Então, entre em contato com a gente, procure a equipe técnica, seja para estar agendando uma conversa para entender esse funcionamento, tanto da FD Reinf, quanto com a utilização do módulo de RH, né? Então, a gente consegue estar dinamizando isso também para poder estar apoiando vocês da melhor maneira, né? E é isso aí. Tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta? Vamos lá, então. Ixi, vamos ver aqui. Sueli, 45 do segundo tempo. Luiz, se foi feito o lançamento de desconto do plano de saúde, sem ser pelo cadastro do colaborador, como devo proceder para atender no informe corretamente? O que acontece, então? Se esse lançamento de plano de saúde do colaborador não foi cadastrado dentro do cadastro do colaborador e ele foi pago pelo colaborador, certamente vocês vão identificar que ele não subiu no S1210. Não subindo no S1210, ele não tem essa informação lá no e-social que o colaborador fez esse pagamento. Então, como fazer para corrigir? Nesse caso, na folha de pagamento, foi feito tudo certo. Só ficou faltando aquela perna lá do e-social. Cadastre no colaborador com as datas vigências que aconteceram e aí mandam retificar o 1210 que vocês vão ver que a informação já vai estar lá dentro. Beleza? Não sei se ficou claro essa pergunta aí, se era essa a resposta que queria. Vamos dar uma olhadinha aqui, mas a princípio sim, Luiz. Eu acredito que era isso. Anderson Renato, sorteia mais um. Vai ter que participar dos outros webinários, hein? Caroline Borges, obrigado. Obrigado a vocês, né, pessoal, pela participação, tá? E até a próxima. Valeu, pessoal.